Novamente o Senhor realizou sobre mim, o seu anjo se acampou. Mais um milagre o Senhor realizou, minha vida desesperançada muitos dias multiplicou. Mais um milagre quero que eu, Senhor, me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. A mão de Deus repreendeu de minha morte. Por isso agora eu anuncio este Deus forte. Vou contemplando o reflexo de sua glória. Vou contando a toda a gente esta tão grande vitória. Mais um milagre quero que eu, Senhor, me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. É Ele mesmo que sustenta o meu viver. Na minha vida, oh meu Deus, me dá prazer. O que eu faço, pois eu não posso pagar. O que eu posso oferecer é a minha vida e o meu cantar. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa continuar nos abençoando, né? Nos dando graça, nos dando força, nos dando inspiração, nos dando mais aí do seu Espírito Santo e nos dando mais fome, né? E sede de justiça, fome e sede da sua palavra, né? Fome e sede de Deus, né? Pois assim como o nosso corpo físico, né? Ele tem fome, ele também tem sede, assim a nossa alma, né? Ela tem fome de Deus, né? Ela tem fome da palavra de Deus e ela também tem sede, né? Sede do Deus vivo, né? Nossa alma precisa de alimento, assim como o nosso corpo diariamente precisa se alimentar. Por isso e com razão, Jesus disse em São Mateus, no capítulo 4, né? Ali ele diz que nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus disse: eu sou o pão vivo, né? Que desceu do céu. Quem de mim se alimenta também viverá por mim. E ele também diz que era a fonte, né? De água viva, né? Ele é a água. Ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba de graça, né? Da água da vida. E nesse tempo, dentro dessa oportunidade, em mais essa transmissão, nós vamos estar
meditando, examinando as Escrituras e também meditando na mensagem que fora pregada pelo profeta, o mensageiro do tempo do fim, o qual é a boca de Deus nesses dias finais, que trouxe a palavra do dia e da hora, um mensageiro que trouxe o maná fresco, o maná da panela dourada. Os profetas sempre foram, são e é a boca de Deus. E Deus, nesse tempo final, enviou o seu profeta com uma mensagem pura e completa, né? Uma mensagem que veio para alimentar o corpo da noiva do Senhor Jesus Cristo, um alimento espiritual, os nutrientes, né, que nós precisamos para sermos justificados, santificados, até chegarmos a receber o novo nascimento e depois não só nascermos de novo, porque um bebê, uma criança, quando nasce, ela nasce, todo o potencial, tudo que ela vai ser está dentro dela. Todavia, ela terá que passar por processos de crescimento, de desenvolvimento, e tudo isso acontecerá, tudo isso sucederá de acordo com a boa alimentação e os cuidados e nutrientes e vitaminas e tudo aquilo que aquela criança vai receber com os cuidados ali dos tutores, né, de seus pais, mãe, que estará cuidando, criando e alimentando essa criança com os alimentos necessários para que essa criança se desenvolva, para que essa criança cresça, para que essa criança chegue a ser alguém, um adulto, né? E passe por as etapas e os processos aí da vida natural. E tudo no natural explica o espiritual. E assim somos nós no reino de Deus. Nós temos que passar por etapas, né? Por processos, assim como temos que passar 3 etapas para nascermos no reino de Deus, temos que passar depois por as etapas de crescimento, desenvolvimento e amadurecimento. Então, no espiritual, com Deus é a mesma coisa. A primeira etapa, justificação, né? Crendo em Jesus Cristo por meio da palavra, vindo e ser batizado em água em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse só é o primeiro passo, é a etapa da justificação, a primeira obra de graça do Espírito Santo. Todavia, você ainda não nasceu de novo, você deu o primeiro passo aonde começou-se uma boa obra do Espírito Santo, te chamando, e você creu no Evangelho e é batizado, então você inicia-se as etapas para ir para o novo nascimento. A segunda etapa de graça é a santificação através do sangue, por meio do ouvir a palavra, que é a água que limpa, que santifica e que nos purifica. E a terceira etapa de graça é quando você nasce de novo da água e do Espírito. Então nós temos que nascer dessas duas coisas, nascer da água e nascer do Espírito. É quando nós nascemos no reino de Deus. E depois o profeta mostra que não podemos ficar aí somente ao novo nascimento. Nós teremos que crescer. Então nós teremos dores de crescimento, teremos as etapas do desenvolvimento também espiritual de acordo com a alimentação. E isso no natural, até mesmo as crianças, os adolescentes ou na pré-adolescência, quando começa a se desenvolver, até mesmo seus apetites, sua fome, tudo isso começa a aumentar-se, eles querem se alimentar mais, eles ficam com mais um apetite, porque o organismo mesmo está pedindo o alimento para que eles possam se desenvolver, isso de uma forma automática.
E isso, jogando para o espiritual, é a mesma coisa no espiritual. Na medida que nós vamos cruzando as etapas, então nós vamos querendo e desejando mais e mais alimento, queremos conhecer mais de Deus, queremos crescer na graça, no conhecimento, nós queremos crescer, adquirir experiências e nós queremos cada dia mais do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um poço artesiano, o Espírito Santo é uma fonte inesgotável que não se esgota, né? Não seca, porque o Espírito Santo é Deus e Deus é eterno, ele é infinito e ele enche os céus e ele enche a terra. Então, o nosso ser espiritual, nossas almas, ela tem fome e sede de Deus, ela tem fome e sede da palavra. E para nós crescermos, desenvolvermos e chegarmos a ser cristãos maduros, nós precisamos do tipo correto de alimento. E esse alimento é a palavra de Deus. Então, para isso, Deus enviou um profeta com maná fresco, né? Um maná puro, um maná que não se estraga. É o maná da panela dourada, o maná que fica na presença da glória da Shekinah. E esse alimento é somente para a noiva do Senhor Jesus Cristo, que é um sacerdócio real, né? É uma geração eleita, é um povo adquirido, eles foram chamados por Deus. E é nesse tempo que nós estamos vivendo, né? E aproveitando dentro dessas meditações e transmissões que nós temos estado compartilhando com vocês, crendo na mensagem desse profeta e nesse mensageiro, o qual é a boca de Deus e trouxe para nós uma mensagem completa, uma mensagem que realmente está colocando a fé de arrebatamento, aquela fé de mudança, aquela fé de transladação. Essa mensagem está preparando a noiva para o arrebatamento, e o profeta diz que Deus ele só levará filhos, só adotará filhos amadurecidos, filhos e filhas de Deus. A grande colhedeira de Deus, quando ela descer, ela vai colher somente os grãos maduros, não é? Então, tudo isso esse profeta ele falou, nos ensinou, e a mensagem ficou para que a noiva pudesse absorver, ouvir, ler, meditar, não é? E estar então se preparando, porque a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O profeta pregou essa mensagem sede, né? Sede. E ele vai mostrar quantos tipos de sede existe no mundo, a sede que está no ser humano e o que até mesmo o diabo ele perverte essa sede que está no ser humano, apresentando muitas coisas e ofertas aqui do mundo, aonde isso se torna enganoso. Mas um filho de Deus, ele tem aonde saciar essa sede que está em sua alma. Ele mostra e vai mostrar que a sede de companheirismo, né? Os cristãos têm sede de companheirismo. Também vai mostrar que hoje as mulheres estão com sede, mas das modas, né? Sede das coisas dessa vida. Elas estão com sede de beleza artificiais, mas a verdadeira sede é aquela sede da alma, quando temos sede por Deus, sede de Deus, sede das coisas de Deus. E essa fome, essa sede, só o Senhor Jesus Cristo pode saciar. Então o profeta pregou a mensagem sede, né? E podemos meditar sede de Deus. E ele leu a escritura de Salmos 42, os 3 primeiros versos, aonde diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma
por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Então o profeta leu Salmos 42 nos 3 primeiros versos, e justamente dentro dessa escritura o profeta dá início, falando aí sobre este assunto, de sede. Penso que Davi, ao escrever este salmo, deve ter estado em angústia, e geralmente requer-se angústia para manifestar o melhor de um homem. Na verdade, é aí quando Deus desce, quando jejuamos, muitas vezes para nos colocarmos em posição, para nos retirarmos da frente. E penso que quando Davi se encontrava nesta condição, então ele começava a meditar no Senhor, começava a pensar sobre as coisas. Muitas vezes Deus nos põe em situações difíceis quando temos de olhar para cima. Às vezes temos até de ficar deitados de costas no hospital ou numa cama, em algum lugar, para que possamos olhar para cima, para ver de onde as grandes bênçãos de Deus vêm. Agora, a palavra sobre a qual quero falar esta noite, uma palavra da Bíblia, e se encontra no versículo 2, sede. A palavra sede. Eu estava olhando no dicionário quando estava procurando essa palavra. Eu estava pensando num sermão certa vez que preguei sobre sede de vida. Eu o tirei dos Salmos também, quando Davi disse: teus estatutos, eu creio, são mais preciosos para mim do que a vida. Então eu estava olhando e pensando nesta palavra sede. Então olhei no dicionário para ver o que significa. E é isto que o Westminster diz: é um desejo doloroso, quando você quer tanto algo que se torna doloroso para você. Agora, não é uma coisa anormal ter sede. A sede é uma coisa natural. É simplesmente algo que Deus nos deu para que pudéssemos, para nos dar um desejo por algo. Às vezes, Deus também lhe deu uma torre de controle, algo que se encontra dentro de você, que controla esses diferentes desejos. E esta sede, esta torre de controle que se encontra no coração do homem, é algo que Deus lhe deu para avisá-lo dos desejos que lhe são necessários. Agora, há 2 tipos diferentes de sede. Há uma sede fisicamente e há uma sede também espiritualmente. Gostaria de ler isto, o que Davi disse novamente. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não algo histórico ou algo que aconteceu alguns anos atrás ou algum conto que alguém contou, mas do Deus vivo, um Deus que está sempre presente, e sua alma tinha sede desse Deus, não de algo histórico. Agora verificamos que Deus lhe dá a torre de controle
para lhe dar as coisas de que você precisa. Agora, a torre de controle em você é o que o dirige. E esta sede está ligada à corrente torre de controle e lhe avisa do que é que você tem necessidade, espiritualmente falando. A torre de controle no corpo e na alma também. Há uma torre de controle no corpo que lhe avisa da necessidade que há em seu corpo e lhe é trazida pela sede. Também há uma torre de controle em sua alma que lhe diz as coisas espirituais de que você tem necessidade. Há algo em seu espírito e você, por meio disto, pode perceber que tipo de vida o está controlando. Quando você pode ver quais são os seus desejos, então você pode perceber, por meio disso, que tipo de coisa está em você, que está criando esse desejo que você tem. Veja, há certa coisa da qual você tem sede, e ela pode lhe avisar em sua alma qual é esse desejo, pela natureza da sede que você tem. Espero que você possa entender isso. Há uma torre de controle da alma e há uma para o corpo, e cada torre é que avisa quando as necessidades da outra. Cada uma é que avisa quanto às necessidades que a outra tem, pelas quais está clamando. Envia uma onda de aviso. Por exemplo, a carne tem sede de satisfazer os desejos que estão no corpo, e o espírito deseja as coisas que estão na alma. O desejo e muitas vezes, estes guerreiam um contra o outro. Nós encontramos aí que é um grande problema hoje, que muitas pessoas tentam viver entre esses dois desejos, pois um deles deseja as coisas da terra e o outro deseja as coisas do céu. Como Paulo disse, como descreve em Romanos 7:21, quando quero fazer o bem, então o mal está perto. Quando vocês tentam, já tiveram essa experiência, cristãos, que quando estão tentando fazer algo que vale a pena, vão se esforçar para fazer algo que é bom, então descobre que aí está o diabo, por todo lado, só para perturbá-los. Tudo que vocês, isso é uma coisa boa, isso. Gostaria de dizer isto, para que os cristãos possam saber que quando estão começando a fazer algo e há algo sempre tentando perturbá-los ao fazê-lo, façam a si mesmo. Esse é o diabo aí tentando impedi-los de fazer o que é certo. Agora, muitas vezes conheço pessoas que são propensas a ficar um pouco nervosas quando descobre que estão tentando fazer alguma coisa e tudo está bloqueando de ambos os lados. Elas dizem, pode não ser a vontade do Senhor. Estão vendo? Agora, não deixem o diabo mentir para vocês assim. A primeira coisa é descobrir se é a vontade de Deus ou não. E então, se quer saber se é a vontade de Deus, olhe na Bíblia. Aí está a coisa que o corrige, é a palavra de Deus. E então, se você vir que está na palavra de Deus para você fazer isso. Como, por exemplo, buscar o batismo do Espírito Santo. Muitas vezes tenho me deparado com pessoas que dizem, bem, tenho buscado o Espírito Santo e simplesmente não consigo recebê-lo. Não creio que seja para mim. Toda vez que me ajoelho, eu passo mal. E se vou orar, se jejum, eu passo mal. E se tento ficar a noite toda, se fico acordado, fico tão sonolento.
eu não consigo me levantar. Lembre-se, isso é o diabo, porque Deus quer que você tenha o Espírito Santo. É para qualquer um que quiser. Aleluia. Muitas vezes você nota quando recebe oração numa reunião para a cura divina, então no dia seguinte você verifica, sem dúvida, que o diabo torna isso 2 vezes pior do que estava no dia anterior. Está vendo? Lembre-se, isso é só Satanás tentando afastá-lo da bênção que Deus tem para você. Está vendo? Não dê ouvidos a esse sujeito. Está vendo? Sempre prossiga adiante. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Tive uma experiência quanto a isso recentemente a caminho da África. Se já tive uma ocasião em que o diabo me pressionou, foi ao ir para a África. Esta última vez tornou-se um dos melhores encontros e ocasiões ao ir para o exterior. Eu tive, creio, mais coisas realizadas nesse pouco tempo de que estive lá, além da minha caçada, do que já tive em qualquer tempo. Sempre achei que aquelas igrejas não me queriam lá e fui descobrir. Recebi uma carta de alguém que eles não me queriam lá. Toda associação, e descobri que era um homem com um papel timbrado de uma organização que disse: nós não o queremos. Ele quis dizer ele e sua família. Estão vendo? Então, quando cheguei lá, vejam, apenas nós, era ele e sua família. Estão vendo? Então, quando cheguei lá, vejam, apenas nós, era ele e sua família, e não era o povo, de modo algum. Assim, agora, é um grande campo aberto para nós. Vejam, quando Paulo diz: quando quero fazer o bem, está o mal perto. Deixe que um jovem convertido venha esta noite ao altar, em algum lugar aqui neste tabernáculo, ou na nação afora, e somente recordem: amanhã a mãe estará mais brava do que nunca, papai estará todo aborrecido, e todos os jovens da escola. E tudo simplesmente dá errado, porque é Satanás tentando levá-lo a voltar atrás. Ele está tentando pô-lo a correr do caminho. Quando quero fazer o bem, então o mal está sempre perto. Agora vamos olhar para a sede e vejamos se sede é de fato uma coisa natural. Já houve pessoas que me disseram: eu nunca quis, creio que é só para algumas pessoas quererem ser cristãs. Não, isso está errado. Na verdade, é algo que está ligado a cada ser humano. Certamente que é verdade. Quando chegamos a este país nos dias antigos, encontramos os índios aqui. E os índios, apesar de serem pagãos naquela época, eles adoravam o sol ou algo. Contanto que sejam humanos, há algo neles, uma sede natural, clamando por Deus em algum lugar. Recentemente, lá na selva, a 480 milhas, 772 quilômetros da civilização mais próxima, uma cidadezinha de cerca de 3.000 pessoas, de Beira, em Moçambique, encontramos nativos que nem sequer nunca viram uma pessoa branca. Encontrei uma moça nativa, ela estava sem roupa, qualquer um deles dificilmente usa roupa, e ela estava sentada numa árvore, e eu estava seguindo o rastro de um leão e ouvi algo como um ser humano gritando. Esta moça nativa sentada lá em cima, de olhos arregalados, segurando um bebê. E do que ela estava com medo? Essa é a sua única proteção, é subir numa árvore, de um leão, leopardo ou algo assim, ou algum animal. E ela me viu e ouviu dizer que era um ser humano, mas quando olhou e viu uma pessoa branca, ela nunca tinha visto uma na vida. Vejam,
e ela estava morrendo de medo. Estão vendo? Mas quando encontramos aquelas pessoas, mesmo naquela condição primitiva lá, elas mesmo assim estavam adorando. Antes de atrairmos o leão, eles despejavam um pouco de farinha branca de milho. É isso que eles comem, numa pequena folha, e bateram palmas, e invocaram o espírito de algo grande que não sabiam onde, como um santo padroeiro ou algo assim, para um católico, para protegê-los, para que não fossem mortos durante o tempo da investida deste leão. Veja, é algo natural, não é uma coisa normal ter sede de Deus, é uma coisa natural, é simplesmente algo que você deve fazer. Deus o formou assim e não é super-humano, é na realidade apenas um ser humano comum, não é especial, apenas para algumas pessoas. Dizem, bem, já vi algumas pessoas viverem uma vida tão vitoriosa que estão constantemente por cima, estão louvando a Deus. Gostaria de poder me sentir assim. Bem, o motivo de você estar se sentindo assim é a sede em você, e é apenas uma coisa natural, é para toda pessoa ter sede de Deus. Agora vamos tomar um pouco do natural. A sede vem primeiro. Tomemos, por exemplo, a sede de água. Como Davi disse aqui, com sede da água. Com sede de água, o corpo está carente de água. E se não suprir essa sede, você perecerá. Você vai desidratar e não viverá, se não puder conseguir água para essa sede. Para saciar essa sede do corpo natural, você logo perecerá. Você não vai viver muito tempo. Você pode viver mais tempo sem comida do que pode sem água. Porque você pode jejuar por 40 dias. Jesus jejuou, eu suponho, sem alimento, mas não poderia ficar esse tempo sem água. Você simplesmente secaria e morreria. Você tem de ter água e a sede que vem em você, ora, é para mostrar que o corpo está carente de alguma coisa para mantê-lo vivo. O corpo tem que ter a água a fim de permanecer vivo. Você é 80 e tantos % água e petróleo, de qualquer maneira, e tem que tomar dessas fontes para mantê-lo vivo. Como eu disse, se negligenciar isso, você perecerá. Louvado seja Deus. Então o profeta veio mostrando para nós que há uma torre de controle no corpo e há uma torre de controle em nossa alma. E essa torre de controle é que mostra para nós com os sinais, com os sintomas das necessidades que nós temos. E todo ser humano foi criado para ter sede, com essa sede, tanto no físico como na alma, como no espiritual, né? A sede também é um alarme, é um despertador. Essa sede, a alma dispara um despertador, uma pequena campainha dentro de você que lhe diz que a morte está espreitando por perto, que se não conseguir água logo, você tem de morrer. E fica cada vez mais alto, até que finalmente você o continua desligando e morrerá, porque é um despertador. Então essa campainha, esse despertador é um alarme, né, que está acionando dentro de nós, de que nós temos que conseguir água, porque senão nós vamos morrer, nós pereceremos. Isso no físico e também no espiritual. A nossa alma, ela tem fome e sede de Deus, né? Como Davi descreveu aqui nos Salmos,
como o servo brama pelas correntes das águas. Assim brama minha alma por ti, ó Deus, como o servo brama pela corrente de água. Então Davi comparou ali como o servo, né, brama pela corrente da água. Assim também a alma, né, de Davi, ela também tinha sede de Deus, sede do Deus vivo. Que Deus possa selar essa porção em nossos corações, né? Em outras transmissões sequentes, nós seguiremos lendo, meditando dentro dessa mensagem sede, onde o profeta